O batismo infantil. Você batizou o seu filho, você batizou a sua filha, mas se uma pessoa sincera, querida, uma pessoa que professa o catolicismo romano, que também batizou os seus filhos, chegasse para você, sim, para você, e lhe perguntasse: você batizou o seu filho? Por que você batizou a sua criança? Se um irmão batista ou outro irmão de outra denominação, sim, nossos irmãos lavados pelo mesmo e precioso sangue, com sincera intenção lhe perguntasse: você batizou os seus filhos? Por que você batizou os seus filhos? Nós temos duas possibilidades de resposta. Uma resposta é a resposta de que nós somos pais que procuram obedecer ao Senhor e que nós somos aliancistas, ou seja, nós cremos nos filhos do pacto. Que Deus fez um pacto que atende a nós, aos seus no caso, e aos nossos filhos. Eu não combinei nada com o reverendo Ronaldo hoje pela manhã, mas o texto que ele leu diz que os pais devem instruir aos seus filhos, os filhos aos filhos dos filhos. No Salmo também, no versículo 8, mostra que tem uma qualidade e até mesmo, infelizmente, uma quantidade de pais que foram relapsos. Vocês leram isso no Salmo. Então a resposta que nós devemos dar é esta. É porque nós cremos nos filhos da aliança, nos filhos do pacto. Agora, infelizmente para nós presbiterianos, em grande parte deles, dos presbiterianos, a resposta vai por uma via totalmente confusa e errada. São os filhos do ritualismo. Ah, porque minha avó batizou meu pai me batizou, agora eu batizo o Júnior. Assim sendo, nós presbiterianos, muitas vezes, se assim agimos, nós somos ritualistas. E Deus não quer esse tipo de ritualismo. Deus quer obediência, Deus quer observância. Deus quer que o seu povo ame a sua lei. Deus quer que o seu povo estude os seus mandamentos e os cumpram. Aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Como pais da modernidade, muitos pais jovens presbiterianos aqui, homens e mulheres, têm falhado porque têm tido excesso de zelo e de cuidado na questão material dos seus filhos. Nada falta aos seus filhos em termos material. Tudo é bem cuidado, tudo é bem estudado, tudo é bem estipulado. Até mesmo para vocês virem de Goiânia para cá, para esse local, vocês fizeram todo um planejamento que seja mental, que seja mesmo por escrito numa lista, para não faltar nada para os seus filhos. Das boinhas da piscina ao danoninho que ele gosta. Em termos de material, vocês têm tido todo cuidado, tudo e até demais. Mas em termos espirituais, muitos de vocês têm relaxado. E assim vocês engrossam a lista daqueles que foram os ritualistas. Nós vamos percorrer alguns textos da palavra de Deus nesta manhã. Assim eu convido você a iniciarmos com Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Abraão justificado pela fé. Claro, o rito da circuncisão não salva. O rito do batismo também não salva. Se você batizou o seu filho para a salvação, você foi mais católico romano do que você imagina. Aquela água batismal não salva ninguém. Nem o gesto batismal salva ninguém, nem o rito batismal salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Não batizamos crianças para a salvação. Não temos a mesma visão que os católicos romanos. Não pode morrer sem estar batizado, senão morre pagão. Não é essa a nossa visão. Capítulo 4 da carta aos Romanos diz: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Por quê? Porque Paulo era judeu. E Abraão tem uma descendência dos seus filhos, os judeus.
Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isto, o crer em Deus, lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê, não trabalha para conquistar a sua salvação, ganhar o céu pelas obras. O que não trabalha por isso, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, sobre aqueles a quem são os filhos da carne de Abraão? Ou também sobre os incircuncisos, todos nós demais que não tivemos esse ato no nascimento dos nossos filhos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída esta fé? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão. Abraão nem tinha sido circuncidado ainda quando ele creu. Quando está falando aqui que Abraão crê, estamos nos referindo até agora nessa leitura ao Gênesis capítulo 15. A circuncisão de Abraão vai se dar em Gênesis capítulo 17. Mas ali ele creu, e no capítulo 15 tem um ato tão bonito de um pacto de Deus com Abraão, num altar, num oferecimento a Deus, que Deus vem e honra aquele momento. Assim, quando Abraão creu, ele ainda era, nos diz o versículo 10, incircunciso. E aqui então, diz o versículo 11, porque as alianças têm um sinal e apontam para um pacto. Na minha mão esquerda tem um sinal de que eu tenho um pacto com aquela senhora. Na mão esquerda dela também há um sinal externo de um pacto de corações, de um pacto de honra, de um pacto de observação, de um pacto de obediência. Assim sendo, essa aliança me lembra e lhe lembra de que nós somos unidos, casados, uma só carne, que devemos a honra a Deus e um ao outro. Dessa maneira, aqui vai falar sobre a circuncisão, versículo 11. Abraão recebeu o sinal da circuncisão. Esse sinal é como um selo da justiça e da fé que teve quando ainda incircunciso. Para vir a ser Abraão, agora o que, gente? Pai de todos os que creem. Então, nesse momento aqui, quando entrou o assunto fé, quando entrou o assunto crer, quando entrou por causa de um descendente de Abraão, para que todo o que nele crê, o que acontece? Tenha a vida eterna. Entrou Jesus Cristo aqui agora. Nós cremos no nome do Filho de Deus, que é da descendência de Abraão, que é da tribo de Judá, que é filho de Davi. Então, conhecendo a história e esse histórico, você também passou a ser filho de Abraão. Se você crê, se é o mesmo verbo, porque entramos pela mesma porta, da mesma maneira. No céu só entra quem crê. Se você crê, você está salvo. Se você quase crê, quase se salvará. Para ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Nesse capítulo 4, abrindo portas para o capítulo 5 de Romanos, nós vamos ter toda uma descrição do que é ser justificado, do que é ter a justiça de Cristo sobre você, do que é ter a justiça de Deus imputada para a sua vida por causa de Jesus Cristo. E agora, o justo vive por fé. E a fé gera justos. Porque o Evangelho é o poder de Deus para esta salvação do que crê. E nós continuamos lendo, versículo 12, que Abraão é pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão,
nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Deus já tinha a visão de mundo, de salvar aqueles que estavam no mundo, a quem ele amou antes da fundação do mundo. E sim, mediante a justiça da fé. Pois se os da lei, que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Para quem? Para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, os judeus, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de quem, gente? De todos nós, como está escrito, e aqui remontamos ao Gênesis capítulo 12. Olha Abraão para o alto, olha para as estrelas. Podes contar as estrelas? Assim também será a tua descendência, Abraão. E então esse versículo 17, no finalzinho, diz: por pai de muitas nações te constituí. Isso inclui, por graça, a amada pátria do Brasil. Esta amada terra do Brasil. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos que agora, com esse texto aberto, abra as nossas mentes, abra os nossos olhos, incendeie a nossa obediência para que tenha um fogo ardente de temor ao Senhor. E que os nossos meninos e meninas vejam isso em nós. E a partir de nós tenham todo esse cuidado de ouvirem, aprenderem e não encobrirem aos seus filhos. Somos peregrinos, somos desse povo do Senhor que anda por fé e chegaremos em casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir ainda a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 4. Em Abraão, Deus chamou um povo. Em Abraão, Deus tinha um descendente. E Abraão tinha uma descendência. Cabe-nos agora, à luz das Escrituras, entendermos esses mistérios de Deus, que só a partir daquele relato sobre Abraão estava ainda sob nuvens, sob neblina. Então, o Gênesis que nós vamos ler, capítulo 17, tem tudo isso que nós acabamos de ler em Romanos, capítulo 4. Mas, ainda como que envolto em nuvem, não está dizendo que não está, que não é. Quando Deus reuniu esse povo que Ele quis salvar, quando Deus pensou em você, a carta aos Efésios nos responde. Capítulo 1, versículo 4, leiamos todos os que têm a versão revista e atualizada, vamos lá? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E assim ele nos escolheu antes da fundação do mundo com o objetivo de sermos santos, irrepreensíveis e andarmos em amor perante ele. Mas não isolados, numa coletividade. Efésios também é uma carta para a igreja, nós vimos isso. O objetivo de Deus sempre foi o seu povo reunido na igreja. A igreja escolhida por ele antes da fundação do mundo. Um povo por quem Jesus Cristo morreu e salvou. Abra comigo o capítulo 3, versículo 8 de Gálatas. Só voltar algumas folhas. E você vai ver como tudo vai se encaixando na doutrina que nos mostra não só a eleição, não só que Deus escolheu um povo, não só que Deus salva um povo, mas que Deus é o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento e não mudou. Capítulo 3, versículo 8 da carta aos Gálatas, nós lemos: ora, tendo a Escritura, o Antigo Testamento no caso, do ponto de vista do tempo que Paulo estava escrevendo essa carta, uma das primeiras escritas no Novo Testamento. Ele chama o Antigo Testamento de Escritura, como também o Novo Testamento é Escritura. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, isso bate com o que nós lemos em Romanos 4, gente, ou não bate? Bem claro, bem específico, como esse sol está brilhando e a gente pode ver essas folhas todas no aspecto multicolorido delas, umas mais clarinhas, outras mais escuras, outras mais longas, outras mais curtas.
Então Deus queria salvar os gentios, aqueles do ponto de vista meramente judaico, chamados de incircuncisos. Então aqui o versículo 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, os gentios, prenunciou o que, gente? O Evangelho a Abraão. Abraão foi salvo em Cristo, por Cristo, no Evangelho. Elias foi salvo por Cristo, em Cristo, no Evangelho. Moisés foi salvo em Cristo, por Cristo, no Evangelho, porque eles criam na promessa. E a promessa era a vinda de Cristo. Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Pessoas podem se reunir em nome de Cristo, mas se não pregarem o Evangelho, não tem Cristo. Pessoas podem querer dizer que andam com Cristo, podem ter até suas cruzes nos pescoços e podem ter até suas camisas. Podem até dizer que são de Cristo, mas se não observarem o Evangelho, não tem Cristo. É impossível o Evangelho sem Cristo ou um Cristo sem o Evangelho. Vamos abrir a palavra de Deus agora em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. O contexto do texto, começa esse texto, no seu contexto, a partir do versículo 6. Se você é de Cristo, está em Cristo, ama Cristo, crê em Cristo. Ou seja, capítulo 2, versículo 6, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Em Cristo radicados, em Cristo edificados, confirmados em Cristo na fé, tal como fostes instruídos e crescendo em ações de graça. Depois vem um bloco do versículo 8 dizendo: cuidado com ritualistas, cuidado com legalistas, cuidado com esses que querem impor alguma coisa a Cristo ou a salvação, cuidado com isso. Cristo nos basta. Cristo é tudo. Nós já vimos nesse final de semana aqui abençoado que Cristo enche todas as coisas. Assim sendo, vamos para o versículo 11. Nele, Cristo, fostes circuncidados. Fisicamente, a maioria de nós homens aqui, nós não fomos circuncidados. E se fomos, foi mais por uma questão médica, por uma questão de um médico que disse assim para sua mãe: olha, é melhor circuncidar esse menino logo, vai ser bom para ele e tudo, porque a circuncisão também tem um aspecto higiênico, protetor. Até hoje, as mulheres judaicas são as que menos têm câncer de colo de útero. Então Deus é sábio. Mas nós não fomos circuncidados porque aos brasileiros coube esse ritual. De maneira nenhuma. Aqui diz então que em Cristo nós fomos circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tem essa expressão bem clara, circuncisão de Cristo. A circuncisão era aplicada às crianças, mais propriamente, claro, aos meninos. Por que essa expressão circuncisão de Cristo? Porque pela fé nós podemos ter os corações circuncidados, os corações confirmados numa aliança. Mas uma aliança, um pacto, exige algo visível. Quando você vende a sua casa ou quando você compra uma casa, há uma escritura que é um sinal visível de um pacto que você fez com o vendedor ou com o comprador. Quando você casa, a aliança, o anel no seu dedo, é essa marca visível. A circuncisão de Cristo, entendemos nós, para os nossos filhos, é o batismo infantil. Por quê? Versículo 12 diz: tendo sido sepultados juntamente com ele. Isso vai caber bem com Romanos capítulo 6, que nós morremos, nós agora temos uma nova vida em Cristo. Romanos capítulo 6 não está falando sobre a forma batismal, mas está falando sobre o que acontece quando cremos em Jesus Cristo. Nós morremos e passamos a ser, então, novas criaturas. Tendo sido sepultados com ele juntamente no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A palavra circuncisão e a palavra batismo estão no mesmo contexto, dando o mesmo significado para um povo. Agora, cientes disso,
Vamos abrir em Isaías capítulo 3, versículo 5. Assim como a circuncisão na carne não mudava o coração de uma criança, assim também o batismo infantil não muda o coração de uma criança. Caberia aos pais e cabia aos pais dos meninos circuncidados em Israel ensinarem a lei do Senhor que é perfeita, assentados, andando pelo caminho e etc. Cabe aos pais crentes em Cristo fazerem a mesma coisa, só batizar não garante. Aqui está o que acontecia com meninos circuncidados em Israel. Se você olhar, capítulo 3 começa dizendo julgamento. Julgamento de Judá e julgamento de Jerusalém, porque se fizera motivo e possível de juízo, da ação de Deus contra eles. Capítulo 3, versículo 5, parece meninos de hoje no shopping center. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. Olha como eles já se desviaram da lei por seus comportamentos também. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Meninos mal educados, meninos sem educação, meninos afrontosos. O menino se levanta contra o ancião. Então, se você não cumprir a sua parte no pacto que você fez com Deus, isso não garante que seus meninos serão bonzinhos por causa do batismo. Eles poderão ser terríveis e até mancharem o bom nome de Cristo. Infelizmente. Agora vamos para Gênesis capítulo 17, onde tudo começa. Em termos de batismo infantil, é instituído no Gênesis a circuncisão. Depois nós entendemos que a circuncisão de Cristo é para os nossos filhos no batismo. Gênesis 17, a partir do versículo 1, diz que Deus muda o nome de Abraão, que antes se chamava Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e é o mesmo Deus nosso. Não existe um Deus de Abraão e um Deus da igreja brasileira. É o mesmo Deus. Faz sentido quando você e eu cantamos: ao Deus de Abraão louvai. Esse por mandato seu. Nós somos, pela fé, espiritualmente, filhos de Abraão, se cremos no descendente de Abraão, a saber, Cristo. Ele tinha 99 anos quando Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O mesmo princípio que nós vimos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6. O mesmo princípio que cabe para o crente nova criatura, o seu comportamento é diferente. Ele é luz, ele é sal. Filipenses 2,15 vai dizer que Deus nos colocou neste mundo podre, nesse mundo perdido, como luzeiros, bem nesse mundo pervertido e corrupto, para que nós brilhássemos. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, Abraão. Eu te multiplicarei, Abraão, extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai, não de um menino só, mas pai de numerosas nações. Pelo que nós entendemos, só existem várias nações que são filhas da carne de Abraão. Os judeus e muitos do povo árabe. Nenhum brasileiro aqui, se não tiver ascendência judaica, é filho de Abraão, nesse sentido. Mas o que eu acho lindo é que há nações. O primeiro pacto de Deus aqui já inclui, olha, de Deus com Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Versículo 5. Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de quê? Numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, Abraão, e de ti farei nações, não só nações físicas, mas muito mais, muito mais. Reis procederão de ti. E eu quero chegar nesse versículo 7, depois nós escorreremos algumas informações mais. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações.
que peso e duração tem essa aliança, meus irmãos? Ela é uma aliança para quê? Para ser o teu Deus e da tua descendência. Então é por isso que nós entramos em pacto com Deus. Algumas informações sobre Abraão. Algumas informações sobre a descendência de Abraão. Algumas informações sobre esse povo do pacto. Algumas informações sobre esse povo escolhido antes da fundação do mundo por mandato soberano e sábio e santo de Deus. Que se guarde isso no coração. A igreja é uma comunidade de pessoas redimidas e de seus filhos. Então a igreja, ela não é um local só de indivíduos e pronto. Deus pensou em você e Deus pensou nas famílias. Deus é o seu Deus e o Deus da família. Deus é o seu Deus e o Deus das suas gerações. Então a igreja do Senhor é uma comunidade de pessoas redimidas e de seus filhos. A comunidade pactual, a igreja, teve início fisicamente, dentro do nosso tempo e dentro do nosso espaço, com a vocação de Abraão. A partir do tempo de Abraão, então, Deus sempre manteve uma comunidade pactual sobre a terra. E uma comunidade pactual composta de indivíduos crentes em Deus, portando todos eles o sinal e o selo do pacto. Abraão foi constituído a cabeça federal de uma comunidade pactual. Deixe-me só discorrer um pouco sobre essa ideia de a cabeça federal. Tudo com ele, ou a partir dele. O que seria essa ideia de cabeça federal? Cabeça para todos. Por exemplo, Adão é nosso cabeça federal no pecado. Porque em Adão todos nós caímos. Todos nós somos agora, segundo Gênesis capítulo 5, descendentes de Adão, gerados segundo a sua semelhança. E assim, todos caíram em Adão. Nos diz também a carta aos Romanos. Ele é o nosso representante, ele é o nosso cabeça federal no pecado. E não tem ninguém descendente de Adão que seja puro, que seja santo por si. Todos pecaram. Separados estão da glória de Deus. Já Cristo é o nosso cabeça federal na redenção eterna. Nele, como nós vimos em Colossenses, nós somos e nós estamos definitivamente salvos. Então, Cristo salvou o seu povo. Vamos entender um pouquinho melhor ainda. Dom Pedro I. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, horizonte do Brasil. Brava gente argentina. Opa, errei? Errei, rapaz. Vocês nem sabem esse cântico. Vocês nem sabem. Isso aqui está dizendo assim, o que é isso? O que é isso? É chinês. Brava gente, longe vá. Ou ficar. Pampara. Pampara. Taran, 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 taran. Lindo! Dom Pedro I não sabia nem que você ia existir. Não sei se aqui tem descendente de Dom Pedro, ele tinha tanto filho. Dom Pedro I é o nosso cabeça federal como brasileiros livres de Portugal. Ou seja, essa ideia de cabeça federal é esta. Uma vez, um ato, um dia, e em Cristo, eternamente livres. Mas vocês viram, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja não surgiu por um acaso. Não foi erro de cálculo de Deus. Tem até um grupo que diz assim, Jesus veio instituir o seu reino. Chegando aqui o povo não quis, para Jesus não perder a viagem, iniciou a igreja.
Jamais. Jamais. Irmãs e irmãos, tome consciência disso e agradeça por isso. A igreja que você faz parte, a igreja gloriosa, a igreja redimida, não surgiu por acaso, surgiu antes da fundação do mundo na eternidade. Antes que a primeira onda quebrasse no mar, no dia em que Deus fez o mar, Deus já tinha pensado em você e colocado você na igreja. Mas a igreja pactual, a igreja com quem Deus prometeu salvar um povo, sim, teve um início em Abraão. E a igreja também, ela surge nesse aspecto de continuidade bonita desde a eternidade para nós em Cristo. Voltando para Abraão, quando a sua família cresceu, até formar as 12 tribos, as promessas pactuais foram renovadas. E ali para todos aqueles filhos de Abraão, filhos de Isaque, filhos de Jacó, as 12 tribos, quando a nação cresce, quando são formadas as 12 tribos, as promessas pactuais também foram renovadas. E à medida que esse povo vai crescendo numericamente, também vai aprendendo e crescendo como cultuar ao Senhor. O povo da aliança, o povo do selo, o povo dos sacrifícios e das oferendas. Os sacrifícios e as oferendas para esse povo representam o fato fundamental de que eles, este povo de Abraão, era um povo comprometido e era um povo separado de todos. E esse princípio vale para mim e para você. Se somos filhos de Abraão, nós somos um povo comprometido. Se somos filhos de Abraão, nós somos um povo separado de todos, que é o sentido da santidade, que é o sentido da santificação. Separados para a diferença, separados para melhor. Infelizmente, o povo de Deus no Brasil ainda não compreendeu o que é santidade. Ainda impera, e por isso confunde tantos, e você tem que dar tanta explicação, porque ainda impera no Brasil que o povo de Deus é esquisito. Tem tanto crente esquisito, meus irmãos. Conhece crente esquisito? Fala uma outra língua, vive um outro comportamento, tem uns streamlix e uns arrepios. O que tem de crente achando que é uso e costume. Mas de que adianta saia comprida, cabelo comprido e língua comprida? O povo de Deus é santo, marca diferença para melhor. O povo de Deus faz diferença para melhor. Mas nisso tudo, pastor, agora o povo está adorando, o povo está vindo com os sacrifícios, com as oferendas. E aonde estão as crianças? As crianças estão onde sempre estiveram, dentro do povo da aliança. Estão junto com o povo da aliança. É claro que as crianças não pegavam ali a ovelhinha, não machucavam ali com o cutelo a ovelhinha, não sangravam a ovelhinha, não acendiam o fogo. As crianças não faziam isso, mas as crianças eram incluídas e abençoadas quando o sangue daquele cordeirinho era aspergido sobre o povo. Deus considera tanto as crianças que no Salmo capítulo 8, versículo 2 diz: da boca dos pequeninos vem um perfeito louvor. Pequenino ali é criança de peito. É criança que ainda nem soube cantar Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel assim. Mas que Deus se agrada delas. Abra comigo em Êxodo capítulo 10. E veja onde estão as crianças no meio desse povo. Êxodo capítulo 10, antes da Páscoa. Vocês já sabem que Moisés foi várias vezes ao faraó. Já se passaram algumas pragas. Já estamos no contexto da 8ª praga, melhor dizendo, os gafanhotos, no capítulo 10. E aí no versículo 3 do capítulo 10, deixa ir a quem? Os adultos? Não, deixa ir o meu povo, para que o meu povo me sirva. Deus tem um povo. E aí Faraó tenta barganhar com Moisés. Aqui no versículo 8, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhes disse: ide, servi ao Senhor. É o Faraó quem está dizendo: sirvam ao vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir
com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, vamos tudo e vamos todos. Versículo 10, replicou-lhe Faraó: segue o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E o que, meus irmãos e minhas irmãs? E as crianças, vê depois, deixe conosco. Deixe as crianças conosco. Se vocês estão levando as crianças, vocês têm mais intenções de não voltar. Deixem as crianças conosco. Versículo 11, não há de ser assim então. Ide somente vós homens. Nesse capítulo 10, a partir do versículo 19, então o Senhor fez soprar forte vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Versículo 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar. Versículo 24, no finalzinho diz: e as vossas crianças irão também convosco. O faraó quer ficar com as crianças, mas a resposta linda, que está ali no versículo 26 de Moisés, é a seguinte: e também os nossos rebanhos irão conosco. E também os nossos rebanhos irão conosco, e nenhuma unha ficará. Nenhuma unha de uma criança ficará nesse lugar. Deus incluiu as crianças. Chegamos ao capítulo 12, não vamos discorrer leitura sobre ele. Mas eu imagino uma criança pequena perguntando para o seu pai: pai, o que é isso? Aliás, é até bíblico, que Deus disse: expliquem para as suas crianças o que foi isso. Expliquem às suas crianças por que aconteceu isso. Expliquem às suas crianças a libertação que eu fiz. Contem para elas. Agora eu fico pensando o garotinho lá dizendo: pai, por que está pintando de sangue essa porta? Por causa da palavra de Deus e da fé que nós temos nele, meu filho, e hoje nós seremos libertos. Criança alguma foi lá e pintou, criança alguma foi lá e marcou, mas todas as crianças também foram incluídas naquela libertação, naquele pacto. As ordenanças sacramentais, então, meus irmãos, do Antigo Testamento, são ritos cerimoniais decretados por Deus para representar relações espirituais. As crianças também participavam desse momento. No Êxodo, como eu acabei de falar para vocês, as crianças foram todas libertas. Por quê? Porque como indivíduos também foram lá e marcaram as portas? Não! Elas também foram libertas porque eram filhas do pacto, filhas do povo da aliança. No Antigo Testamento nós temos duas ordenanças verotestamentárias. Nós temos a circuncisão para o povo e nós temos a Páscoa para o povo. No Novo Testamento nós temos o batismo e nós temos a ceia do Senhor. Batismo e ceia sucede e substitui na nova aliança. Agora nós temos uma nova iniciação, como a circuncisão era a iniciação do povo. Nós temos o batismo. E a outra é a manutenção da ceia do Senhor. Vamos nos dirigir para o final de novo, nesse capítulo 17 de Gênesis. Algumas questões pontuais dentro desse texto, para que vocês que batizaram os seus filhos vejam como Deus leva a sério o pacto. Para que vocês que estão entrando por caminhos do ritualismo, voltem para o caminho da graça, da gratidão, voltem para o caminho do pacto e cumpram a sua parte no pacto. Versículos de 1 a 9. Deus promete uma semente a Abraão. Que semente é esta? Nós temos 3 respostas, todas elas bíblicas, para essa pergunta. Que semente é esta? Que os versículos de 1 a 9 de Gênesis 17 falam. 3 respostas bíblicas. A primeira semente que destaca aqui é Cristo. Por quê? Porque aqui Isaac nem nascera ainda. Quem estava vivo, nascido, era Ismael. Nesse aspecto, a primeira semente prometida é Cristo, filho de Abraão. A segunda semente ou descendência prometida é um povo. Vocês viram aí, muitas nações,
muitas nações, muitas nações. Só depois, a partir, por exemplo, ali do versículo 18 em diante, que já estava vivo Ismael, versículo 19, Deus disse que era de Sara que viria um descendente, ela te dará um filho. Versículo 21 é que aparece pela primeira vez o nome de Isaque. A minha aliança, pois, estabelecerei com Isaque. Então, 3 sentidos bíblicos para a descendência de Abraão aqui. Cristo, um povo e Isaque. E Deus cumpriu a sua palavra nessas 3 questões aqui. O sinal do pacto era a circuncisão. Pastor, e por que só os meninos e não as meninas? Aqueles que querem ter o Senhor como seu Deus devem tornar-se um povo voltado para Ele. Por que os meninos e as meninas? Às vezes nos fazem essas perguntas para querer anular o batismo infantil. Irmãs e irmãos, a resposta é bem clara. A Bíblia não diz por que só os meninos. A Bíblia não diz por que não as meninas. Não nos foi dito por quê. Nós temos pelo menos 2 possibilidades dentro do contexto oriental aonde Abraão vivia e aonde Abraão se desenvolvia em todos os seus relacionamentos. E até hoje no Oriente pesa muito isso. As filhas estavam contadas, presentes e amadas como que escondidas nos seus pais. E as esposas contadas e escondidas nos seus maridos. Agora Jesus Cristo amplia muito mais essa ideia dos filhos do pacto, quando ele nos diz assim, deixem os meninos vir a mim, e as meninas ficam do lado. Deixai as crianças virem a mim. Atos capítulo 2, versículo 39, abra comigo a palavra de Deus, e você vai ver que a questão de meninas escondidas, ou nos pais, ou esposas nos seus filhos, contudo e conquanto dentro do povo do pacto, sim e sempre, nós podemos ver aqui que agora você lê as Escrituras, e não diz que o pacto foi feito com os meninos. Pedro está pregando. Cristo já veio, Cristo viveu entre os homens, Cristo pregou, Cristo morreu, ressuscitou gloriosamente, ascendeu aos céus à vista de todos que estavam ali, e ele voltará. E agora Pedro está pregando para todos, judeus e gentios, para aqueles de quem Deus vai chamar. Capítulo 2, versículo 39, nós lemos, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, no sentido geral, de filhos. Como nós perguntamos, quantos filhos você tem? E você responde, eu tenho um menino e uma menina. Os seus filhos, a sua geração, por assim dizer. É para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. São as crianças que Deus chama e inclui. A circuncisão apontava para um sinal exterior. Ela é para a igreja visível o selo interior do Espírito Santo, e em particular para aqueles que Deus sabe que são crentes e somente podem ser conhecidos por Ele. Então essa observância dessa instrução é requerida sob até pena de castigo severo. Em tempo, podemos nós afirmar que as crianças não têm o Espírito Santo? Que Deus não escuta o louvor das criancinhas de peito? Que Deus não escuta a oração da sua filhinha que está aprendendo até a falar e ora ao Senhor? Deus não escuta? Deus é o Deus dos nossos filhos. Agora, no batismo infantil, nós trazemos os nossos filhos, as nossas crianças, no pacto. Ó Deus de Abraão, ó Deus que enviou o descendente santo, Jesus Cristo, nele nós cremos. E nós obedecemos, trazendo os nossos filhos perante o Senhor, porque nós nos pactuamos com o Senhor em obediência. Vocês tragam os seus filhos, porque compete aos pais obedecerem, compete aos pais ensinarem e compete aos pais cuidarem dos seus. Vocês empenharam a palavra e a honra dizendo, nós vamos ensinar esse menino e essa menina a ler, para que possam ler as Sagradas Escrituras. Vocês lembram disso?
Vocês também fizeram um pacto com Deus, dizendo que vocês iam trazer esses meninos e essas meninas para a igreja, para o culto público a Deus. Vocês prometeram isso. Agora, se vocês falharem, assim como também o povo de Israel falhou durante tantas etapas na história, vergonha, tristeza, desobediências, meninos rebeldes. Atenção, pais, e eu encerro com isso. É perigoso tomar as instruções divinas com uma pressa imprudente e viver descuidadamente em relação a elas. O pacto em questão compreendia grandes bênçãos para o mundo em todas as épocas futuras. Sê tu uma bênção. Sê os teus filhos uma bênção. Sê os filhos dos seus filhos uma bênção. E mostrem ao mundo que vocês são de um povo santo, de um povo que peregrina. Abraão, então, ele crê. Abraão também recebe o sinal do pacto. Foi uma obediência implícita e ele fez exatamente como Deus lhe mandou. Sem perguntar o motivo e nem o porquê, ele obedeceu no mesmo dia, porquanto Deus ordenou, pois a obediência sincera não tarda. Lembremos-nos todos que a verdadeira circuncisão é aquela no coração pelo Espírito. Romanos 2, 28 e 29. Você já foi circuncidado dessa maneira. Seu coração é do Senhor. Ama você ao Senhor. Então que você possa se alegrar trazendo os seus filhos. Finalmente, vinde, meninos. Vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Quais as bênçãos dos filhos dos crentes? Quais as bênçãos que nós estamos pedindo a Deus quando nós trazemos nossos filhos para o batismo? Não pelo rito em si, mas pelo pacto em si. Senhor, me dê graça para obedecer e observar. Filhos de crentes são abençoados pela posição. Foram filhos libertos com o povo do Êxodo. Que bênção para o menino, que bênção para a menina nascer num lar crente. Não percam essa bênção. Não desperdicem esse privilégio, essa oportunidade. Quantos de nós conhecemos pessoas assim, se meus pais tivessem me levado para a igreja? Se eu tivesse conhecido a Cristo de criança. Então, a posição de um menino, filho de crentes, é uma bênção. Segundo lugar, observem a prescrição. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 7. Amem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Versículo 7 vai dizer, e essas coisas vocês inculcarão na mente dos seus filhos. Andando, assentados, deitados. Prescrição. Uma terceira bênção para esses meninos, presença. A presença no culto. Esse é o nosso Deus a quem nós adoramos, o Deus de Abraão, o Deus da bênção, o Deus das promessas, o Deus que nos conduz ao céu. Estamos presentes adorando o Senhor como família. Uma quarta bênção que filhos e crentes têm é a palavra na mente, na vida. A palavra no coração já de cedo, marcando, norteando o comportamento e decisões. Eu chamo a sua lembrança e a sua atenção ao segundo livro dos Reis, capítulo 5. Aquela menina que foi levada escrava para a Síria. Vocês lembram da história de Naamã. E a menina estava lá a serviço da mulher de Naamã. Mas aquela menina, mesmo num contexto tão difícil, tão complicado, quem sabe mesmo fora dos seus pais e fora do seu país, ela está lá e aquela menina diz uma informação tremenda. Se o meu senhor Naamã estivesse na presença do profeta, o profeta iria curá-lo. É menino e menina que sabe logo cedo as Sagradas Escrituras, como está lá em 2 Timóteo. Timóteo, tu sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação, Timóteo. Que privilégio! Que privilégio! A palavra. Que privilégio para as crianças. Em quinto lugar, estar com o povo. Estar no povo. As crianças ficam, diz Faraó. As crianças vão. Não fica nenhuma unha. Que privilégio para as crianças, a promessa. Pois para vós e para os vossos filhos, para as vossas crianças, é a promessa. Que privilégio para as nossas crianças, logo cedo, confiando em Jesus, confessando Jesus, terem a pessoa do Espírito Santo.
lhes guiando, lhes orientando, lhes fazendo lembrar. Firmes nas promessas de Jesus. Honrem o pacto, porque o nosso Deus fiel honra a parte dele. Amém? Que Deus nos abençoe.